Luciana Pedrolo, graça e paz, Deus abençoe sua vida. Cristina, Deus abençoe, seja bem-vindo. Vamos aguardar um pouquinho aqui para chegar mais irmãos. Braços é o meu descanso. Hoje nós vamos meditar no livro de Josué. Silvana, Deus abençoe sua vida. Raquel, Deus abençoe sua vida. Hoje nós vamos meditar no livro de Josué, no capítulo 1. Vamos ler alguns versículos. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, ao meu coração. Sione, bem-vindo, bem-vinda, em nome de Jesus. Meu amor entrou aí agora. Me guarda. Elisete, o Newton, Deus abençoe a vida de vocês. Queridos, são 20h04. Vamos dar início então à nossa live, porque o tempo não espera, né? Ele está passando. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 1. Você que tem sua Bíblia e quiser acompanhar, por favor, acompanhe a palavra. Eu vou ler alguns versículos e depois nós vamos meditar um pouco. Está escrito assim no livro de Josué, no capítulo 1, a partir do verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-los tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares.
Não cesse de falar deste livro, da lei, antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, Maria José entrou aí também agora, Deus abençoe. Quando Moisés partiu, para a eternidade, ele estava preparando Josué como uma liderança que fosse substituí-lo. E nós sabemos, nós que conhecemos as Escrituras, nós sabemos que o povo de Israel não era um povo fácil, Era um povo que estava saindo da servidão de 400 anos no Egito, já havia assimilado muito da cultura egípcia, já havia absorvido muitos ensinos da cultura egípcia, e Moisés tinha o dever de lapidar aquele povo. Porém, Moisés envelheceu, faleceu, e Josué teve que ocupar o posto onde outrora pertencia a Moisés. A Bíblia fala que o povo de Israel era um povo de dura cerviz, era um povo difícil de ser envergado. Então imagina que o próprio Moisés, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra, o povo conseguiu fazer Moisés pecar. O povo conseguiu fazer Moisés pecar por causa da dureza de coração que o povo de Israel tinha. Quando Moisés morre, Deus então passa a incumbência para Josué. Então agora quem tinha a missão de levar o povo para a terra prometida, agora era Josué. E como Josué já sabia das dificuldades que era lidar com aquele povo, porque ele estava junto com Moisés, então Deus lhe dá uma palavra de segurança, lhe dá uma palavra de fortalecimento, de encorajamento. E esta palavra que Deus dá para Josué, ela é muito importante, ela foi muito importante para Josué e também é muito importante para nós. Porque todos nós que estamos em Cristo Jesus, nós estamos militando em um tipo de liderança. Se não for a liderança de um grupo, pelo menos uma autoliderança. E até mesmo a autoliderança, ela tem as suas dificuldades, tem o seu nível de dificuldade. Porém, Deus dá para Josué aqui 7 atitudes que ele deveria ter para que ele pudesse conquistar a terra prometida e levar aquele povo para a terra prometida. Mas eu não estou querendo falar de Josué, mas eu quero pegar aqui aquilo que Deus falou para Josué para aplicarmos em nossas vidas no dia de hoje. Para aplicar na minha vida e na sua. Nós sabemos que Josué, ele levou o povo até a terra prometida, ele realmente conquistou a terra prometida, ele venceu naquilo que Deus o orientou que ele deveria vencer, e Josué tomou uma atitude de ele e a sua casa servir ao Senhor o tempo todo, Eles viviam por causa do Senhor, por conta do Senhor. Então, de acordo com o capítulo 1 de Josué, é o versículo de número 7, nós encontramos 7 atitudes que levou Josué à vitória. E eu quero também compartilhar com você essas 7 atitudes para que um cristão, em tomando estas atitudes que Josué tomou, ele vai vencer as lutas e as provações e vai também conquistar a vitória. Porque o tempo todo nós estamos numa batalha, o tempo todo nós estamos numa luta. E essa luta, ela é espiritual, essa luta ela é física, essa luta é emocional. Então, nós lutamos em várias áreas das nossas vidas. As nossas lutas, nelas, além daquelas que não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados,
mas também tem a luta contra a carne e contra o sangue, que é a nossa luta diária de trabalho, de conquista, de estudar, de buscar uma vida melhor, de almejar coisas melhores para a vida. Então, tudo isso é luta e batalha travada. Em contrapartida, nós temos também as lutas espirituais, né, que são travadas nas regiões celestes, nas regiões espirituais, onde nós guerreamos com oração, com jejum, com vigilância. Então, também estamos nessa batalha. Então, o Senhor, Ele dá um segredo para que Josué pudesse vencer todas as batalhas que ele teria. E eram batalhas físicas, eram batalhas emocionais e eram batalhas espirituais. Eles estavam ali nos três ambientes pelejando. Batalha física, né? Espada na mão, guerreando contra os soldados das nações inimigas. Ele também tinha as batalhas emocionais, porque não era fácil conduzir aquele povo, né? Um povo que reclamava o tempo todo, que murmurava o tempo todo. Então não era fácil, de jeito nenhum era fácil cuidar daquele povo. Então o desgaste emocional também é muito grande. E além das lutas espirituais, porque o diabo é um aproveitador. Ele é um oportunista. Então sempre que nós estamos numa luta emocional ou numa luta física, ele também vem trazer o peso da luta espiritual. Mas olha o que Deus fala para Josué e que nós podemos aplicar nas nossas vidas. A primeira coisa que Deus fala para Josué, ele diz o seguinte: olha, Josué, se você fizer o que eu estou te falando, você vai conquistar aquilo que eu coloquei para você conquistar. Você vai vencer essas batalhas e vai levar meu povo até a terra prometida. E a primeira coisa que Deus falou com Josué é que seria com ele como foi com Moisés. E Josué sabia muito bem o cuidado que Deus teve com Moisés. Então a primeira coisa que o Senhor fala com Josué, a primeira atitude que ele precisa de ter para vencer, o Senhor fala com ele: olha, esforça-te. A primeira palavra que Deus disse para Josué. Mesmo sendo Deus aquele que iria na frente, mesmo sendo Deus aquele que iria habilitar a mão dele para a batalha, mesmo sendo Deus que ia na frente vencendo os gigantes, vencendo os inimigos, Josué precisava de ter uma postura de esforçar. Então a palavra do Senhor para ele diz: olha, esforça-te, Josué. Por que Deus disse para Josué que ele tinha que se esforçar? Porque sem esforço, irmãos, nós não chegamos a lugar algum. Nós precisamos nos esforçar para todas as conquistas das nossas vidas. Quando Deus promete alguma coisa para a gente, Ele não promete mandando a gente ficar de braço cruzado, não. Ele fala, como falou para Josué, ele fala assim: olha, se esforce. Ou seja, existe uma contrapartida nossa, que é de se colocar de pé, afiar a ferramenta, né? Colocar todo o equipamento de segurança necessário para a batalha, mas a primeira coisa que nós temos que fazer é ficar de pé diante da batalha. Então esse esforço ele é meu, esse esforço ele é seu. Porque no momento que nós baixamos a cabeça, no momento que nós declaramos a nossa fraqueza, no momento em que nós dizemos assim: olha, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir, nós já desobedecemos esse princípio de Deus que nós precisamos nos esforçar. Então é necessário um esforço nosso, essa contrapartida de se colocar de pé, de ficar atento, de ter percepção do que está acontecendo à nossa volta. Então esse esforço, ele é necessário. E Josué sabia muito bem disso. Então ele se levanta, se coloca diante de Deus, se esforça o quanto ele pode se esforçar, sabendo que naquilo que a capacidade humana dele não pudesse fazer, o Senhor faria para ele. Ó, coisa linda! Quando o meu esforço não consegue mais, Deus entra com a providência. Deus entra com a providência. Se não tem água, se as águas são amargas, Ele entra e sara a água, cura a água. Se não tem alimento, se não tem o que comer, Ele manda as codornizes, Ele manda o maná,
sabe? Se não tem água, fonte, ele tira da rocha, não importa. Quando nós nos esforçamos diante da palavra de Deus, que ele declara sobre nós, nós seremos mais do que vencedores. Porque Deus vê o seu esforço e muito mais ele abençoa. Porque ele está vendo que você não é um preguiçoso. Porque Deus abomina a preguiça. É provérbio que diz, vai ter com a formiguinha ou preguiçoso. Então Deus abomina a preguiça. O apóstolo Paulo diz que aquele que não trabalha não deve nem comer. Então o esforço precisa vir da nossa parte. Nós precisamos nos colocar de pé. Nós precisamos pegar a lima, afiar a ferramenta. Nós precisamos nos preparar para que Deus possa nos abençoar e nos levar a essa vitória. Uma outra palavra, o esforço também, ele tem a ver com essa capacidade do ser humano de permanecer de pé. Olha só, quantas vezes você já viu ou já presenciou, né? Você já estava próximo quando aconteceu, ou você é assim. Quantas vezes uma pessoa inicia um projeto e para no meio do caminho? Para. Começa a tirar uma carteira de habilitação, não dá continuidade. Por quê? Porque ele não quer se esforçar. Vai para uma faculdade e não termina o curso, por quê? Porque não quer se esforçar. Acha que entrar numa faculdade é simples, eu entro, matriculo e pronto. Não, eu entro, vou matricular, mas eu tenho que ralar muito, eu tenho que estudar muito. Todo empreendimento que eu for fazer depende de muito suor da minha parte. Deus faz a parte dele quando nós nos esforçamos. Então é muito importante nós tomarmos atitudes. Então, assim como o Senhor falou para Josué, Josué, se esforce que eu vou fazer você levar esse povo para a terra prometida. Então, foi esta uma das palavras. A segunda palavra que Deus deu para Josué é, olha, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, Josué. Irmãos, nós sabemos que o desânimo é uma arma poderosa usada pelo diabo contra as nossas vidas, para nos desestimularmos. Quantas vezes você levanta aí de manhã cedo, de repente você é tomado por um desânimo, sabe, um cansaço que você não sabe de onde veio, e só para vencer isso você tem que se colocar de pé e usar a primeira palavra que Deus disse para Josué, esforça-te. Porque quando eu me esforço, o ânimo vem, eu me coloco de pé. Então, ânimo é uma energia interna. Vem aqui e me anima. Ninguém vai te animar. Se você não tiver essa energia interna, sabe, essa capacidade de se autogerir, de colocar para fora os seus sonhos, os seus desejos, você não vai conseguir ter ânimo. Então, o ânimo é importante. O ânimo, muitas vezes, ele vem para nós quando a gente não consegue vislumbrar aquilo que nós estamos fazendo hoje, a semente que nós estamos plantando hoje, dando fruto. Se o agricultor não conseguir enxergar a semente que ele lançou na terra, se ele não conseguir enxergar ela frutificando, ele vai ficar desanimado, ele vai perder o ânimo, porque o agricultor que entende daquilo que está fazendo, ele quando lança a semente, ele já sabe a produção da colheita, ele já sabe o quanto vai colher. Ele já sabe qual que é o poder de produção daquela semente, se é 40 por 1, se é 60 por 1, se é 100 por 1. Então, esse ânimo, ter bom ânimo é muito importante. O apóstolo Paulo nos aconselha a ser firmes e constantes. Então, irmãos, Josué estava diante de um povo que desanimava ele. Um povo sem fé, um povo que não tinha coragem, um povo murmurador, e se ele fosse ouvir o que o povo estava dizendo, ele não tinha ânimo para levantar e batalhar suas batalhas. Assim somos nós. Todo dia nós temos uma batalha para vencer, todo dia nós temos uma peleja, e a palavra de Deus diz que se eu tiver bom ânimo, eu vou vencer esta peleja, eu vou vencer esta batalha, porque eu vou ficar firme. E a Bíblia diz que nossa batalha, nosso trabalho no Senhor não é vão. Então nós podemos levantar a cabeça e ter bom ânimo sim. Você não está vendo o resultado lá na frente, mas a semente que você lançou, ela está
produzindo. Eu gosto muito da história do bambu chinês, que o bambu chinês, segundo um relato que eu li, ele demora muito tempo para brotar. Quando se planta, ele demora muito para aparecer o bulbo onde vai crescer o bambu. Então demora um tempão. Mas quando ele começa a brotar e crescer, ele já enraizou e já cresceu assim, ó, metros e metros por debaixo da terra. E quando aquele primeiro olho começa a crescer, muitos outros crescem juntos, porque ele primeiro prepara, ele cresce debaixo da terra sem que ninguém perceba o crescimento dele. Então assim é a nossa semente é assim. Nós estamos semeando, às vezes não estamos vendo o resultado, mas ela está lá, ela vai produzir. Então, nós não podemos ter medo de enfrentar problemas, dificuldades, não podemos ter medo de ser desafiado naquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos ter bom ânimo, coragem, porque o problema vem, mas a solução do problema vem junto, quando vier o problema. Parece aparentemente que não tem solução, mas Deus sempre vai nos dar a solução. Sempre vai nos dar a solução. Não existe problema insolúvel para Deus. Às vezes nós entramos numa situação tão difícil, né? Numa opressão, numa depressão, numa angústia, e naquele momento parece que a nossa percepção fica embotada, nós não conseguimos ver, mas Deus está ali preparando um livramento para nós. Ele fez isso com Josué, não foi nenhuma vez nem duas. Quando Josué pensou que ia perder a batalha, Deus parou a terra no seu eixo. Deus parou a terra para que Josué pudesse continuar suas batalhas. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. O que é que Deus fez? Porque Josué teve bom ânimo. Porque Josué se esforçou. Então Deus para a terra no seu eixo para que Josué vença uma batalha. Numa outra palavra de Deus para Josué, um outro conselho de Deus, a terceira atitude que Deus pede para Josué, ele diz assim: Josué, não desvia-se da lei do Senhor. Aquilo que Moisés te entregou, não desvia dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, irmãos, olha, se nós estamos nos esforçando, se nós temos bom ânimo, e se nós estamos sob uma palavra de Deus, se nós estamos debaixo da palavra de Deus, se nós estamos debaixo da autoridade de Deus, e nós estamos cumprindo esta palavra, se a palavra de Deus é o nosso refúgio, se a palavra de Deus é o nosso norteador, então não tem como nós perdermos. Desviar da lei do Senhor é retroceder na fé, é negar o sacrifício de Cristo, é desistir de Deus, é desobedecer, é tornar-se um desertor. É como se o general estivesse dando uma ordem e a gente não estivesse cumprindo. Então, o homem de Deus e a mulher de Deus, o servo do Senhor, ele precisa esforçar, ter bom ânimo e precisa andar sobre a palavra de Deus. O que a Bíblia está dizendo? É aí que nós vamos fazer. O que a Bíblia está me mandando fazer? É aí que eu tenho que fazer. Porque se eu estiver dentro da palavra, nada pode impedir a minha vitória. Uma coisa muito importante que Deus fala para Josué: não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Né? Não desvia para lugar nenhum. Mantém o alvo. E qual é o nosso alvo, irmãos? Nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é o céu. Nosso alvo é a eternidade. Então nós não podemos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Temos que continuar na batalha, nos esforçando, tendo bom ânimo e não desviando da lei do Senhor de forma alguma. Olha, a quarta atitude que Deus pede para Josué é a seguinte: Josué, que a palavra do Senhor não deve sair da tua boca e nem do teu coração. Olha que coisa linda, mesmo.
A palavra do Senhor deve estar na boca e no coração. Diz que a boca fala, né? A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Então, a palavra de Deus precisa ser dita, falada, pronunciada. Eu gosto sempre de falar aqui na igreja, ensinar aqui na igreja que nós precisamos moldar, dar forma àquilo que nós queremos através da nossa palavra. Trazer à existência pela fé aquilo que não existe nas nossas vidas. E para isso ser lógico, nós precisamos falar. A Bíblia diz que nós devemos confessar o Senhor, né, com os nossos lábios. Né? Confessar, abrir a boca e declarar. Crer com o coração e confessar com os lábios. Então nós precisamos aprender. A palavra de Deus deve estar permanentemente nos nossos lábios. Nós precisamos ter palavras que possa declarar para o inferno, para os anjos, para os homens, que fé é essa que nós temos? Que fé é esta que nós temos? Nós precisamos falar. E quando eu digo falar, não estou dizendo essa expressão que já virou um mantra na boca de muito crente, né? Que o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Para qualquer coisa a pessoa está falando o sangue de Jesus, mas na hora que ela precisa mesmo do sangue de Jesus, ela não sabe como invocar esse poder, porque já acostumou tanto, banalizou tanto, que não tem poder quando ela fala nesse nome, porque ela já não crê dessa forma. É só uma expressão. Então, às vezes as tribulações e as provas nos faz esquecer da palavra. A gente entra num funil e esquece que tem uma palavra de Deus para nós proferirmos, para nós declararmos. Ou não foi isso que Jesus fez quando o diabo chegou diante dele e falou assim: olha, se você prostrar diante de mim e me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. Em nenhum momento Jesus usa a sua palavra. Ele não fabrica uma palavra nova, ele usa a palavra de Deus. Está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. Ah, Jesus, você está com fome, está jejuando 40 dias e 40 noites. Transforma essas pedras em pães. Jesus não construiu nenhuma nova frase para ele. Não, Jesus poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele usou a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus usou sempre a palavra, sempre a palavra. O diabo leva Jesus lá no pináculo do templo e fala com ele: olha, pula daqui lá embaixo, está escrito a teu respeito, Jesus. Aí até o diabo vai usar a palavra. Está escrito lá a teu respeito que os teus anjos vão te socorrer e você não vai tropeçar em nenhuma pedra. Jesus poderia ter criado uma palavra, ter criado uma frase para responder a Satanás, mas ele continuou usando a palavra. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, amados, a palavra precisa ser verbalizada em nós. Nós precisamos expressar essa palavra mais vezes. Um texto bíblico, não só esse mecanismo, esse evangeliquez, mas a expressão pura da palavra nos nossos lábios. Então, a quarta atitude que Deus pede a Josué para que ele leve o povo dele, o povo eleito dele, para a terra prometida, é que a palavra do Senhor não poderia fugir dos lábios dele, porque ele era um ensinador. Ele estava ali falando para uma congregação. Outra coisa, expressões que a gente deve fugir delas, como a expressão: isso está muito difícil, eu não vou conseguir, isso não é para mim, eu não suporto mais, eu não sei como é que isso vai terminar. Não são expressões de quem tem fé. Quem tem fé não diz: isso não é para mim, eu não dou conta. Quem tem fé diz: a palavra de Deus diz a respeito de mim que eu tenho talento, que eu tenho dons, e eu posso fazer qualquer coisa naquele que me fortalece. Então, eu não posso usar essas expressões, que elas são expressões derrotistas. Ah, eu não consigo perdoar. Enquanto você falar que não consegue perdoar, você nunca vai perdoar.
Ah, eu estou tentando aqui tirar uma carteira de habilitação, mas eu sou burro, não consigo passar. E quando você se autodeclarar burro, burro você vai ser. Não é esse tipo de declaração que nós temos que ter nos nossos lábios. E outra coisa, eu não estou falando aqui em fé na fé de declarações de palavras de poder, em que em tuas palavras há poder. Não estou dizendo disso, estou dizendo a palavra de Deus. Mas essas palavras aqui, elas são palavras derrotistas, porque ela alimenta sua mente com negativismo, com palavras que deixam você lá embaixo. Ah, tá tão difícil. Ué, se é difícil, é desafiador. Eu gosto, por quê? Porque é desafiador. Eu gosto de coisas difíceis mesmo. Por quê? Porque me desafia a pensar mais, porque me desafia a orar mais, porque me desafia a aprender mais em Deus. Então eu não posso usar essas expressões na minha vida, no meu dia a dia. Se alguém me dá uma tarefa e eu acho que eu não tenho competência naquele momento para fazê-la, eu devo aprender a fazer aquela tarefa. Jesus não chama ninguém lá da universidade já formado para colocar trabalho no lombo deles, não. Jesus chama qualquer um, o universitário, o leigo, e em chamando, ele capacita a pessoa para fazer. Então é assim que a gente tem que encarar, é assim. Olhar, sabe, fugir da zona de conforto. Às vezes a gente fica muito numa zoninha de conforto, sabe? Tem gente que ele acostuma com dor de dente, o dente dói, quando dói ele fala, vou arrancar, o dente para de doer, ele deixa lá, coloca lá uma gásuazinha dentro do dente com um remedinho, ele para de doer, ele esquece que aquele dente pode voltar a doer. Ele está com uma dor na coluna, e aí ele muda a postura dele de sentar, ele já senta mais deitado, onde há um pouquinho de conforto, e ali ele vai ficando, ele nunca preocupa em resolver aquele problema. Então a zona de conforto é um perigo, zona de conforto é lugar de maldição. Então nós não podemos ficar em zona de conforto, nós temos que ser assim, como diz a minha irmã ali, ó, desacomodar. Desacomodar, é isso mesmo. Pular, se colocar de pé, sair da zona de conforto para conquistar aquilo que Deus te chamou. Deus não te chamou para você ser oprimido, Deus não te chamou para você ser constantemente humilhado, Ele chamou para você ser mais do que vencedor. A Bíblia diz que nós somos chamados para ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia chama você para comer o melhor desta terra. Se você crê, comerás o melhor dessa terra. Olha para você que coisa linda. Então, mas para isso eu preciso de quê? Preciso de esforço, bom ânimo, eu preciso ser uma pessoa animada, né? Não precisa ser no 360, né? Não precisa ser a missionária Cláudio Mar, que é virada nos 300 volts, né? Nem precisa disso tudo, não. Glória a Deus na vida da missionária Cláudio Mar. Mas nós não podemos também viver igual aquele bichinho do desenho animado. Ó vida, ó céu, ó vida, ó céu. Tem que estar mais pelo papaléguas, sabe? Não parar de perseguir o objetivo. Ainda que você não conquistou ele hoje, tenta amanhã de novo. Vai. Nessas tentativas você vai conquistar e vai vencer. Então, não permita que essas expressões derrotistas entrem no seu coração. O quinto elemento daquilo que Deus pediu para Josué é que ele meditasse na palavra de Deus. Ele disse ao Josué, medite na lei do Senhor de dia e de noite. De dia e de noite. Além de ouvir, ler, estudar e memorizar a palavra de Deus com meditações. Quando nós fazemos isso, há revelações de caminhos extremamente maravilhosos. Por quê? Que a Bíblia diz o seguinte, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que não sabes. Então, quando eu medito na palavra, quando eu tiro tempo para meditar na palavra, então revelações extraordinárias começam a brotar da palavra para nós. Nós começamos a ter insights, sabe? Começamos a ter percepções maravilhosas daquilo que Deus está falando conosco, daquilo que Deus está nos orientando. Então,
Na prática da meditação, Josué conseguia vencer as suas batalhas, ele conseguia identificar onde estava o pecado, onde estava o erro, porque Deus falava ao seu coração. Amém? E a meditação, irmãos, ela tem um poder de faxina. É um poder de faxina. A luta do dia a dia, ela vai nos contaminando. Contamina a nossa visão, contamina a nossa audição, contamina o nosso olfato, nos contamina. E quando a gente aprende a meditar na palavra, a palavra vai fazendo uma faxina, uma limpeza, vai abrindo o canal espiritual para você ter um contato mais pessoal com o Senhor. Então é muito importante isso que Deus pediu para Josué. Josué, não cesse de meditar na palavra. Sexta atitude que Deus pediu para Josué, e essa é muito, mas muito importante. Ele disse: Josué, não temas. Não temas. O Josué, antes de ser o líder, ele foi numa missão com os espias para espiar a terra. Então, o Josué e o Caleb, quando voltam de lá, eles voltam com uma visão, os outros voltam com outra. Quando Josué e Caleb falou que a terra era conquistável, dá para conquistar, outros vieram dizer: não, dá não, lá tem gigante. Lá tem gigante, lá tem homens poderosos. Aos olhos daqueles homens, nós éramos como gafanhotos. Então, quando Deus fala para Josué, não temas, para não temer, é porque quando nós temos um desafio muito grande, ele tende a nos fazer medo. Quando ele é desafiador, ele tende a nos fazer medo. E o medo, ele é paralisante. Quando nós temos medo, nós paralisamos. Nós não vamos nem para frente, nem para trás, nem para a direita, nem para a esquerda. Simplesmente paramos. E Josué não podia parar. Ele tinha que continuar vencendo. Tinha uma cidade enorme para que eles conquistassem. Aí a palavra do Senhor em Lucas 12, verso 4 diz assim: olha, digo-vos, meus amigos, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais pode fazer. Mas eu mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, digo, a esse temei. Então quem é que nós devemos temer nesse mundo? Somente o Senhor. Porque o máximo que alguém pode fazer contra a minha vida nessa terra é tirá-la. É tirá-la. Mas depois disso não pode fazer mais nada. Mas o Senhor, além de tirar a minha vida, ainda pode lançar-me no inferno. Então eu devo temer ao Senhor. Em nenhum tipo de gigante, em nenhum tipo de luta, em nenhum tipo de fortaleza, nada. A cidade de Jericó estava lá, impenetrável, impenetrável. Aqueles muros davam medo, mas eles não precisaram ter medo, porque o Senhor foi poderoso para derrubar as muralhas. Então, meus queridos, não tema, é a palavra do Senhor para a sua vida, não tenha medo, tenha coragem. O homem e a mulher precisam ser corajosos para aceitar os desafios e avançar, ir para cima. Ah, pastor, fiz uma vez, não deu certo, faz a segunda. Ah, mas eu acho que eu traumatizei porque não deu certo a primeira. Se cure do trauma. Se cure do trauma. Mas não pare de tentar. Continue tentando. Se Thomas Edison tivesse parado na primeira tentativa, nós não tínhamos a lâmpada. Então, no primeiro erro, nós não tínhamos a lâmpada. Então é errando que você se aperfeiçoa. É uma tentativa. Então não temas, porque o Senhor é conosco. E a sétima atitude, e a última atitude é: não se espante. Não se espante. O espanto, ele
é diferente do medo. O medo só é medo quando você se depara com a situação, quando você vê a possibilidade de enfrentar. O espanto já é uma estratégia do maligno de fazer você ficar sabendo o que você tem que enfrentar antes mesmo de vê-lo. Por exemplo, você está namorando e quer casar. Aí você encontra aquela pessoa que teve um casamento frustrado, aí ele vira para você e fala assim, olha, não casa não, vô. Nossa, você não sabe o que você vai encontrar no casamento. Isso aí espanta, deixa a pessoa aterrorizada, porque ficou sabendo de uma coisa que ele não sabe o que é. É quando alguém fala para você, olha, você tem que ir mesmo, tem um boi brabo nessa estrada aí. Tem um boi brabo aí nessa estrada e ele pega todo mundo que passa lá. Você vai andar o caminho inteiro agoniado, olhando, né, vigiando, porque falaram para você e de repente não tem nada na estrada. Só falaram. Então, o espanto é uma ameaça. O espanto é o inimigo dizendo, é fazendo barulho para ver se você amedronta. E a Bíblia diz que nós não devemos nos espantar. E nós estamos vivendo em tempo, irmãos, de muito espanto. Com esse Covid aí, ó, as pessoas estão espantadas o tempo todo, assustadas, né? Sem saber, sem direção, medo, né? Um espanto, medo. O capeta conseguiu colocar na cabeça das pessoas que ele pega coronavírus só na igreja, dado o número de pessoas que sumiram da igreja. E não é porque a gente tem que tomar cuidado, não, porque se tratando aqui de Santana do Paraíso, o templo é enorme, né? Podemos colocar 150 pessoas aqui embaixo sem aglomeração. Mas muitos sumiram, porque estão espantados. O diabo conseguiu colocar uma imagem de espanto na mente de muita gente. E eu oro para que Deus possa quebrar essa imagem de espanto que o diabo colocou na mente de muitas pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não se espante. Não se espante. Não se espante pelo terror noturno, nem pela seta que voa de dia, nem pela miséria que assombra, né, que assombra as sombras. Não se espante. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então, sempre que vem uma notícia para a gente, para nos assombrar, nós temos que declarar. Nós temos que declarar que não estamos sozinhos. Se eu estiver sozinho, eu vou ficar espantado, mas eu não estou sozinho. Quando Josué viu o tamanho do exército, o tamanho da cidade, ele não se espantou, porque ele não estava sozinho. E Deus falou para ele, não se espante. Não tenha medo antes da hora. O medo, ele é paralisador, mas o medo também, ele tem um fator muito importante, porque o medo faz você ter cuidado. Por exemplo, eu tenho medo de cobra, né? Todo mundo tem medo. Então, se você viu uma serpente onde você está passando, no momento que você viu ela, o seu passo muda, o seu olhar muda, porque você começa agora a prestar atenção. E outra coisa, se você viu a serpente no início da caminhada, você vai ficar atento à caminhada toda, porque você vai ficar sempre com medo que possa ter uma outra ali por perto. Então, assim, o medo ele também tem um fator positivo. Agora, o espanto, ele é o tempo todo negativo, porque ele só balança a moita e a gente assusta. Então, a palavra do Senhor está dizendo para o nosso irmão Josué, não se espante, não se espante, porque eu, o Senhor, sou contigo. O sábio Salomão em Eclesiastes diz que não há nada de novo embaixo do sol. Então, o que tiver de ser, já foi. Né? Os problemas, as aflições que existem hoje já foram no passado problemas e aflições. E foram vencidas. E foram vencidas. Então, nós precisamos lembrar só de uma coisa muito importante. Olha só. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Você pode repetir essa palavra aí na sua casa? O Senhor é comigo
por onde quer que eu ande, Ele é comigo. O Senhor é comigo, o Senhor é contigo. Ele não nos deixa só, Ele não nos desampara. Ele é fiel na caminhada. Então, você quer vencer alguma coisa na sua vida? Quer conquistar? Então, aprenda a obedecer os conselhos que o Senhor deu para Josué. Quais são eles? Primeiro, esforça-te. Essa atitude ela é necessária. Segundo, tenha bom ânimo. Não desanime. Não se esmoreça. Tenha bom ânimo. Terceira atitude, não desvia-se da lei do Senhor. Mantenha a lei do Senhor como primordial na sua vida. Quarta, a palavra do Senhor deve estar na sua boca e no seu coração e na sua boca. Quinta, medite na palavra de Deus, dia e noite, para que você alcance coração sábio. Sexto, não temas, porque o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, Ele não te desampara. Sétima atitude, não se espante. O diabo gosta de balançar a moita. O diabo gosta de balançar a moita para te espantar, mas não te espante com nada, porque o seu Redentor vive. O seu Redentor vive, o Senhor é contigo. Ele abre os seus olhos, os seus ouvidos, o seu entendimento. Ele te dá conselhos. Creia nessa palavra, para que você possa conquistar aquilo para o qual Deus te chamou para conquistar. Quer seja material, quer seja espiritual, quer seja sentimental, quer seja psicológico, sabe? O que você tem que conquistar é uma cura de uma enfermidade psicológica, então é só você aplicar isso na sua vida. É uma cura de uma enfermidade física, é só aplicar isso na sua vida. É porta de emprego, é faculdade, é curso. Se você aplicar isso na sua vida, você vai vencê-la no final. É um casamento, você vai vencê-la no final. Por quê? Porque a promessa de Deus, palavra de Deus, que se você colocar a sua vida nos caminhos dele, se você colocar as suas obras no caminho dele, no mais ele vai fazer. E o Senhor é poderoso para fazer. Confia nele as tuas obras. Confia nele de coração, sabe? Confia no Senhor cegamente, que ele vai realizar os desejos do teu coração. Amém, queridos? Eu abençoo a sua vida. Assim como ele foi com Josué, ele é comigo, ele é com você. Eu quero orar com você neste momento, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida de cada um dos irmãos, cada pessoa que me ouve agora, que me vê agora, meu Deus, por esse vídeo. Ó Deus, não somente hoje, mas como esse vídeo vai ficar aí na internet, Pai, quem ver, quem ouvir, em qual tempo seja, que essa palavra possa construir um coração vitorioso, uma mente vitoriosa para esta pessoa. Pai, conceda a eles, ó Deus, a tua graça necessária para vencer todo o mal. Ó Deus, para que eles não temam o mal, para que eles não se espantem, meu Deus, das notícias que o diabo tem plantado para todos os lugares, trazendo medo para as nossas almas, mas que possamos confiar no Senhor, porque o Senhor é o nosso Redentor e o Senhor vive. Pai, eu abençoo a vida de cada uma destas pessoas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, ser com os teus filhos. Em nome de Jesus, Pai, que eles sejam a cada dia conquistadores para a glória do teu santo e bendito nome. Amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a vida do Zé do Carmo, que entrou aí depois, o Anderson, a vida da Cione, do irmão Nelson, Diácono Nelson, meu amigo Dalmon, pastor Dalmon, Deus abençoe a sua vida, Elisete, ovelha querida, Luciana, Deus abençoe a sua vida, minha prima lá dos Estados Unidos, Maria Macedo, um abraço, se sinta abraçada aí pelo seu primo, Flávia, Deus abençoe a sua vida, irmã Marilene, em nome de Jesus, todos os irmãos aí que entraram, que Deus possa abençoar a sua vida, que a graça do Cristo Redentor seja sobre você,
e que as benesses do Senhor sejam multiplicadas cada dia mais sobre a sua vida. Não temam, porque o Senhor é o vosso Deus, Ele está com vocês. O Senhor é meu Deus e está comigo. Amém? Um abraço apertado em vocês. Até terça-feira que vem, às 8 horas, quando nós estaremos de volta. Um beijo para minha esposa, né? Tá também aí ligada, assistindo. Deus abençoe a sua vida, meu amor. Estou fazendo uma declaração aqui, ó, ao vivo, a cores, para todo o Brasil ver. Bênção pura, essa mulher minha é uma bênção. Ela é baixinha e braba. Toda mulher baixinha é braba, né, gente? É um negócio. Um beijo, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Cristina, Deus te abençoe.